Olá pessoal, professor Francisco, iremos apresentar mais uma videoaula. Nesta iremos abordar o assunto misturas, que é um tema abordado no segundo ano do ensino médio. O que a gente entende por misturas? Vamos ver esse primeiro experimento. Aí tem essa pequena tirinha, né? Aí, acabou o meu frasco de calmantes. Não preocupa, não. Vou ligar o rádio que está cheio de música, água com açúcar. Então aqui nós temos já um exemplo de uma mistura, né? Ele já cita aqui uma mistura água com açúcar, que é uma mistura que nós estamos já habituados, né? Que já todos, sem exceção, creio que já tenha feito esse experimento. Então no primeiro experimento nós temos que foi feito a dissociação do açúcar em água. Agitou bem, o que a gente observa? A gente observa que as partículas se distribuem de forma uniforme por todo o líquido. Nesse caso, a mistura ela é homogênea e recebe o nome, ela mistura. Então, quando eu faço esse primeiro experimento, a gente observa que as partículas se distribuem uniformemente por todo o líquido. Nesse caso, nós temos uma mistura homogênea ou solução. No experimento 2, se nós pegarmos areia, certo? Tem aqui a areia mais a água e vou resultar nessa mistura. O que nós iremos observar? A gente observa que as partículas não se distribuem uniformemente por todo o líquido. Ela não vai haver uma distribuição como o açúcar do experimento anterior se distribuiu. A mistura ela é uma mistura heterogênea. Na anterior nós tínhamos uma mistura homogênea. Nesse segundo experimento nós temos uma mistura heterogênea. A gente consegue observar hétero, né? Porque eu consigo observar as barreiras de separação entre os seus componentes, coisa que nós não conseguimos, que a gente não consegue, melhor dizendo, ao observarmos uma mistura homogênea, ao observarmos uma mistura, uma solução. A gente não consegue observar essa separação dos componentes. No terceiro experimento, diz o seguinte: ao se adicionar água quente a uma porção de gelatina e agitar, a gelatina se distribui uniformemente por todo o líquido. A mistura de forma visual, a gente aparentemente temos que a gelatina vem ser uma mistura homogênea. Então nós temos aí o terceiro experimento. Experimento quarto, se nós pegarmos enxofre, água e antes de sedimentar, antes dele se depositar no fundo do recipiente, nós vamos ter ele que aparentemente vai ser uma mistura homogênea. Só que com o tempo, o enxofre ele vai se depositar, ele vai se sedimentar no fundo do recipiente. Ao se adicionar água a uma porção de enxofre com agitação, antes da sedimentação do enxofre, em um dado momento, as partículas se distribuem uniformemente por todo o líquido. A mistura é aparentemente homogênea, como é o caso da gelatina. Experimento 1, 3 e 4 mostram substâncias que se distribuem uniformemente em outra, na forma de pequenas partículas. A gente observa que ela tem uma distribuição ao misturar dois componentes, um vai se distribuir quase que de forma uniforme no outro. Esse processo a gente chama de dispersão. Então esse tipo de mistura nós chamamos de dispersão. O que é uma dispersão? É quando eu junto dois ou mais componentes e um se distribui uniformemente no outro. Então, ao eu fazer esse processo, nós estamos preparando uma dispersão. Então, o açúcar com a água é uma dispersão, a gelatina
Ao colocar uma água quente na gelatina, nós estamos produzindo uma dispersão. Um sistema que, no exemplo anterior, juntar água, dissolver o enxofre, a água, nós estamos produzindo, estamos fazendo uma dispersão. O que são dispersão? O que é uma dispersão? São sistemas em que uma espécie se distribui de modo uniforme por toda a extensão de uma outra espécie. A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso. E a outra é o dispergente. Tipo, se a gente colocar a água, certo? Mais vamos imaginar, sal. Certo? Se eu distribuo a água e o sal, se eu dissolvo, pego um copo com a água e vou dissolver o açúcar. Então, o açúcar faz essa dispersão. Ao fazer essa dispersão, o sal é o disperso, que vai estar em pequenas partículas, e a água vai ser o dispergente. Tá? A água vai ser o dispergente. Então, a gente tem, ao misturar a água mais o açúcar, a água é o dispergente, o açúcar é o disperso. E aí nós vamos ter a classificação das dispersões. Nós vamos classificar as dispersões em suspensão, dispersão coloidal ou em soluções. A suspensão, o que vai ser uma suspensão? Na suspensão, o disperso com diâmetro superior a 10 elevado a menos 4 centímetros. Por exemplo, a água mais enxofre, nós temos um exemplo de uma suspensão. Dispersão coloidal, o diâmetro, aqui no primeiro ele é superior a 10 elevado a 4. No caso de uma dispersão coloidal, o diâmetro ele vai estar entre 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 7. Então, nesse caso, nós vamos ter uma dispersão coloidal. É o exemplo da água com gelatina. A olho nu, a gente observa, aparentemente é uma solução, mas ao analisarmos mais detalhado, de uma forma mais detalhada, a gente observa que esses diâmetros eles estarão nesse intervalo. Então, se eu tenho uma mistura em que o disperso ele tem uma medida superior a 10 elevado a 4 centímetros, nós vamos classificar como uma suspensão. Se eu tenho uma dispersão em que o disperso apresenta um diâmetro entre 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 7, nós temos o exemplo de uma dispersão coloidal. E o outro exemplo, se eu tenho um disperso com um diâmetro inferior a 10 elevado a menos 4, no caso, a água com a glicose, a água com açúcar, nós temos um exemplo de soluções. A gente vai tratar e vamos classificar como uma solução. Tá? Então, a gente tem aí o primeiro exercício. Temos esse primeiro exercício para que nós possamos fixar melhor o nosso conteúdo visto. Então, diz assim, considere o quadro a seguir. Propriedades. A primeira coluna nós vamos ter as propriedades, dispersão A, dispersão B, dispersão C. A natureza aqui nós temos natureza da partícula, átomos ou pequenas moléculas. Dispersão B, macromoléculas. Dispersão C, partículas visíveis ao olho nu. Aí propriedade, efeito da gravidade, não sedimenta. Aí na dispersão A, né? Na dispersão B, não sedimenta. Dispersão C, sedimenta rapidamente. Na propriedade, nós temos aí que é a uniformidade. Dispersão A ela vai ser homogênea. Dispersão B, não tão homogênea. Dispersão C, heterogênea. A propriedade
há uma separabilidade. Na dispersão A não pode ser separada por filtração. Dispersão B pode ser separada apenas por membranas especiais. Ou dispersão C, pode ser separada por papel filtro. Logo, podemos afirmar que... O que a gente pode afirmar? Então, a gente pode, analisando, a gente pode afirmar que a solução A ela é verdadeira. Por que a solução A ela é verdadeira? É formada por átomos, íons ou pequenas partículas, elas não sedimentam, ela é homogênea, não pode ser separada por filtração. Porque as soluções verdadeiras não podem ser separadas por filtração. Se nós pegarmos água e açúcar e misturarmos, nós não vamos conseguir nenhum filtro capaz de separar. Porque o que acontece quando eu coloco o açúcar, vamos imaginar o sal, quando eu coloco o sal em água, eu tenho a formação, no caso do açúcar, de pequenas partículas. No caso do sal, ele vai formar íons, ele vai se ionizar. Então a gente não consegue separar com filtro, a gente não consegue separar as soluções verdadeiras. Então A é a solução verdadeira. B vai ser um exemplo de colóide. B, se a gente observar, nós temos macromoléculas, os colóides, eles se sedimentam, a uniformidade não é tão homogênea, pode ser separada apenas com membranas especiais. Então a gente tem aí que a alternativa correta vai ser soluções verdadeiras, letra A, letra B vai ser de colóide de suspensão. Nós iremos passar agora a estudar os tipos de soluções, porque as soluções, nós vamos encontrar soluções nos 3 estados físicos. Nós vamos encontrar soluções no estado líquido, vamos encontrar solução no estado sólido e também vamos encontrar soluções no estado gasoso. Por exemplo, o ar atmosférico. Ao olhar à nossa volta, a gente não consegue distinguir os componentes do ar atmosférico. Ali nós temos um exemplo de uma mistura, de uma solução gasosa. O cobre é uma liga que vocês com certeza já ouviram falar. Então o cobre ele é uma mistura o bronze, é uma mistura entre o cobre e o estanho. Tem um exemplo aí a olho nu, não conseguimos distinguir nem com a ajuda de aparelho. Então tem um exemplo de uma solução sólida. O ouro 18 quilates também, só o ouro puro ele é inapropriado para fazer joias. Então o que o homem faz? Ele faz uma junção, faz uma mistura para enrijecer esse material para que ele fique apropriado para se fazer uma joia. No caso do ouro 18 quilates, nós temos uma mistura entre prata, uma mistura de ouro, prata e cobre. 75% de ouro, 12,5% de cobre e 12,5% de prata, justamente para deixar esse material mais rígido, material mais apropriado para se fazer as joias. Nas soluções, nós vamos ter o dispergente, que nós vamos chamar de solvente, e o disperso, que nós iremos chamá-lo de soluto. Então, eu tenho uma solução. O que a gente chama lá, ele vai receber o nome de solvente, o dispergente, e o disperso nós vamos chamá-lo de soluto. Esse exemplo, se eu tenho a água e misturo com açúcar, a água vai ser o solvente, que a água é o solvente universal, é a substância que consegue dissolver o maior número de substâncias, e o açúcar ele vai ser o soluto. Tá? Então, uma mistura de água e açúcar, uma mistura homogênea. O solvente é a água, o soluto é o açúcar. Vamos pensar um pouco. Alguns exercícios. Na solução aquosa de ácido sulfúrico, o soluto é e o solvente é. O que vem ser aí?
Então, na solução aquosa de ácido sulfúrico, o soluto tem uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Aquosa porque o solvente é a água. Então, sempre que vocês verem solução aquosa, é porque o solvente vai ser a água, aquoso. Aquoso é representando, indicando que o solvente é a água. Então, numa solução aquosa de ácido sulfúrico, o soluto é o ácido sulfúrico e o solvente é a água. Como você completaria as lacunas dessa frase, de modo a deixá-la corretamente redigida, né? Que é na frase anterior. A outra, a mistura de água e álcool. A mistura de água e álcool é... O que é que vem ser a mistura de água e álcool? Então, a letra A é uma mistura homogênea gasosa, é uma mistura heterogênea líquida, é uma mistura, aliás, é homogênea e líquida. Letra D, é heterogênea sólida e líquida, é simples. Então, o que vocês iriam marcar? Então, se a gente mistura o álcool e a água, em qualquer proporção, eles irão tornar-se uma mistura homogênea. Nesse caso aí vai depender da quantidade. Quem tiver em quantidade maior vai ser o solvente. Quem tiver em quantidade menor será o soluto. A terceira questão diz o seguinte: é um exemplo de solução sólida, líquida e gasosa a temperatura ambiente. Então, analisando aqui, quais são nas três alternativas, onde é que apresenta o exemplo de soluções sólida, líquida e gasosa. Então, se a gente analisar aí qual é a alternativa que nós teremos, é um exemplo de uma solução sólida. É a letra A, no caso a glicose, é o ouro 18 quilates, é uma lâmina de cobre, uma areia, um cloreto de sódio. Então, em qual das alternativas nós vamos ter uma solução sólida, líquida e gasosa? Então, na letra B, nós vamos ter o ouro 18 quilates é um exemplo de uma solução sólida. A lágrima é uma solução líquida. E o ar filtrado, uma solução gasosa. Então, nós temos aí a alternativa B, é a correta. Outro exemplo, nós temos, dada a tabela a 25 graus Celsius, aí nós temos misturas. Mistura 1, 2, 3, 4 e 5. Aí temos a substância A, a substância B. Na mistura 1, água mais álcool. Na mistura 2, água mais sal de cozinha. Na mistura 3, água mais gasolina. Na mistura 4, oxigênio mais gás carbônico. E na mistura 5 eu tenho o carvão e o enxofre. Resultam em soluções as misturas. Então, quais são as misturas aí que vai resultar em soluções? Se nós analisarmos aí, qual vai ser a mistura que a gente vai ter numa solução? Vai ser a mistura 1, água mais álcool? Vai ser a mistura 2, que vai resultar numa solução? O que é uma solução? Uma mistura homogênea. Solução é uma mistura homogênea. É a mistura que eu não consigo observar as barreiras de separação entre seus componentes. Então, fazendo dentre esses 5 tipos de mistura, qual nós vamos ter um exemplo de misturas? Qual nós vamos ter um exemplo de mistura homogênea? Fazendo essa análise, nós vamos observar que é na 1, certo? Que vai ser na mistura 1. Se eu pegar água mais álcool, irão se misturar em qualquer proporção. Se eu tenho água mais sal, também vou fazer uma mistura homogênea. Se eu tenho o oxigênio mais o gás carbônico, também nós teremos uma mistura homogênea. Como preparar uma solução no laboratório? Tá? Como é que nós vamos preparar soluções em um laboratório? Então, em um laboratório, nós vamos preparar a solução levando-se em consideração a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, de acordo com a necessidade do experimento. Então, diz o seguinte: quando representamos quantitativamente os componentes de uma solução,
dos componentes de uma solução, nós vamos tratar isso aí como uma concentração comum. Como é que nós vamos trabalhar com essa concentração comum? Vamos imaginar de solução. Quando representamos o soluto em gramas e o volume em litros, a concentração tem um nome especial. Então, nós vamos chamar isso de concentração comum. Então, quando eu trabalho de forma quantitativa em um laboratório, que o soluto vai estar em gramas e o volume em litros, esse tipo de análise quantitativa nós vamos chamar de concentração comum. E nós vamos representar por um Czinho. E como é que eu vou calcular essa concentração comum? Eu vou calcular entre a razão da massa do soluto e o volume da solução. Então, para mim calcular a concentração comum, eu vou encontrar fazendo essa razão entre a massa do soluto, que no caso nós vamos indicar com o índicezinho 1, aqui na soluto, que nós vamos ter em 1 litro dessa solução. Então, esse M com índicezinho 1 vai representar a massa do soluto. Se fosse um M com índice 2, representa a massa do solvente. E só o M sem índice vai representar a massa da solução. Então, aqui na química do segundo ano, por efeito didático, nós vamos adotar esse seguinte critério. Então, quando a gente tiver M índice 1, nós vamos tratar de massa do soluto. Onde tiver 1 vai ser referente ao soluto. M índice 2, nós vamos tratar, vamos considerar que seja a massa do solvente. E o M sem índice, nós vamos considerar que é a massa da solução. Então, no caso, como é que eu calculo a concentração comum? Concentração comum é a razão entre a massa do soluto, está aqui, ó, M índice 1, e o volume dessa solução. Tá? Então, eu tenho, ó, vamos imaginar a seguinte questão. Um certo remédio contém 300 gramas de um componente ativo X, dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 150 ml de solução. Ao analisar o resultado do exame de um laboratório de um paciente, o médico concluiu que o doente precisa de 3 gramas do componente ativo X por dia, dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume do medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir a determinação do médico? Então, quantos ml esse indivíduo ele precisa tomar desse medicamento por dia para que ele atenda a recomendação médica? Então, nós sabemos que 30 gramas corresponde a 150 ml. Tá? Então, 3 gramas vai corresponder a VmL. Logo, isso aí vai corresponder, ó, a 15 ml, dividido em 3 doses de 5 ml. Logo, ele vai ter de tomar 3 doses de 5 ml por dia desse medicamento. Tá? Então, a gente aplicou uma regra de 3. O que é que a gente sabe aqui? Ó? Um certo remédio contém 30 gramas de um componente ativo X dissolvido em determinado volume. Está aqui. O volume do medicamento, 150 ml. Nesse volume de 150 ml, ele vai ter o quê? Ele vai ter dissolvido. Vai ter que tomar 3 doses, né? 3 doses do medicamento
Analisando a questão, a gente vê o seguinte, ó, certo remédio contém 30 gramas, então ele vai ter 30 gramas dissolvido em 150 ml. Aí o que é que a gente pode dizer? O que é que ele recomenda o médico? O médico conclui que o doente precisa de 3 gramas do componente ativo por dia. Então ele só precisa de 3 gramas do componente ativo por dia. E então isso vai corresponder ao quê? Eu coloco uma regra de 3. 30 gramas, nós sabemos que 30 gramas, que é o composto ativo, ele vai corresponder ao volume total do vidro, que é 150 ml. Mas o paciente só precisa tomar 3 gramas. Isso vai corresponder a V ml. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Como eu faço essa divisão? V vezes 30 é igual a 30V. 3 vezes 150. Aí vai ficar o quê? 3 vezes 150 dividido para 30. Que nós vamos encontrar 15 ml. Então, em 15 ml do medicamento, nós vamos ter a massa de soluto igual a 3 gramas. Porém, ele tem de tomar 3 vezes ao dia. Então, vai corresponder a 5 ml. Então, ele tem que tomar 3 doses de 5 ml para ele obter as 3 gramas do princípio ativo que o médico recomendou. Com o objetivo de tornar mais agradáveis os refrigerantes de tipo cola, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0,6 gramas de refrigerante. O número máximo de latinhas de 350 ml desses refrigerantes que o indivíduo de 84 kg pode ingerir por dia é recomendado a quantidade resolver esse problema, tal como ele coloca aqui, numa concentração de, ele já deu a concentração. Então ele quer que a gente descubra qual vai ser a quantidade de latrinhas. Então eu tenho a concentração comum é 0,6, o volume nós sabemos que é 0, como ele a concentração está em litro, nós vamos ter de converter o volume também para litro. Convertendo aqui 350 ml para litro, vai dar 0,35 litros. Então eu quero saber qual a massa que esse indivíduo vai ingerir. Então a gente joga na formulazinha da concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Isso implica que a massa do soluto vai ser igual a 0,21 gramas, né? Quando a gente multiplica, convertendo isso aqui para miligramas, dá igual a 210 miligramas em cada latinha. Então a gente vai ter nesse volume, a essa concentração e a um volume de 350 ml, nós descobrimos que em cada latinha nós temos 210 miligramas desse produto, do ácido fosfórico. Então, uma pessoa que pesa 80 kg teria 5 mg por massa corporal. Então, se a pessoa tem 10 kg, ela poderia ingerir 50 mg. Então, a gente vai jogar nesse processo aqui. Então, uma pessoa de 80 kg pode ingerir 5 vezes 84, dá 420 mg. Isso equivale, como uma latrinha tem 210. Próxima questão. Da Universidade do Rio Grande do Norte. Terceira questão. Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho. O cloreto de sódio é obtido a partir da água do mar nas salinas construídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização até alcançar uma concentração determinada. Suponha que, numa das etapas do processo, um técnico retirou 3 amostras de 500 ml de um tanque de cristalização, realizou a evaporação com cada amostra e anotou a massa de sal resultante na tabela a seguir. Então, a amostra 1, do volume, ele conseguiu tirar 22 gramas de sal. Da amostra 2, 500 e um volume de 500 ml, vamos considerar, ele retirou 20 gramas de sal. Na terceira, 500, ele conseguiu retirar 24 gramas de sal. A concentração média das amostras será de
Então, para a gente calcular a concentração média, nós vamos fazer a média das massas, primeiramente. Então, eu somo as massas que ele encontrou na amostra 1 com a amostra 2, na amostra 3 e divido pelo número de amostras, que nós vamos encontrar aí uma média de 22 gramas por amostra. Como o volume que ele considerou em todas foi de 500 ml, então eu vou ter uma concentração, vai ser igual a concentração média, vai ser a massa do soluto das concentrações, que é 22, dividido pelo volume, que é 500 ml, que foi convertido para litro. Então, se eu fizer essa divisão, efetuando essa divisão, que é a mesma coisa de eu multiplicar por 2, né? Dividir por 0,5, a mesma coisa de multiplicar por 2, nós descobrimos que a concentração média é 44 gramas por litro. Então, a alternativa é 44. Então, pessoal, com essa questão, nós encerramos mais essa videoaula. Então, meu muito obrigado, bons estudos e até